o secretário publicou um artigo em abril sobre essa cooperação entre China e o Brasil. E usando uma expressão chinesa, obrigado à China, né? Para quem ainda não leu esse artigo, o secretário pode fazer um resumo desse artigo? Eu escrevi um artigo de agradecimento Tietê China no Correio Brasiliense, que é o principal jornal da capital federal do Brasil. E esse artigo ele diz uma coisa muito simples. Ele agradece aos chineses pela cooperação com São Paulo. Nós temos um escritório em Xangai de representação do Brasil através de São Paulo. E ele agradece à China pelo esforço de cooperação, porque a China, no momento em que exportou IFA e vacinas para o Brasil, ela abriu mão de utilizar para si mesma, né? Isso é primeiro, é um sinal de inteligência humana, né? Porque quando se faz o bem retorna, né? Segundo, ajudar as outras pessoas tem muito significado e gera efeitos positivos. Nós estamos vivendo num mundo de muitos efeitos negativos, né? Muito preconceito, né? E muitos julgamentos fora da realidade dos fatos. Então, eu quis fazer um artigo sobre os fatos. Quais são os fatos? Os fatos são que existe, nas relações internacionais, a propagação dos valores dos povos através dos seus governos, né? Os povos são representados por seus governos. E o povo chinês tem uma tradição de gentileza, de cordialidade, né? E aqui eu vou ser mais franco com o que eu não disse no artigo, né? Que faltou cortesia ao governo brasileiro em relação ao governo chinês. Então, de alguma maneira, eu quis fazer uma compensação pelo governo de São Paulo, junto com meu parceiro secretário Júlio Serson, até porque eu conheço um pouquinho da alma chinesa, porque eu, quando jovem, eu morei em Hong Kong 6 meses, eu tinha 20 anos. E lá a gente fala Ngoi Sai, né? Para Tchê, né? E você é Lem Loi. Lem Loi quer dizer garota bonita, né? E eu sou... Você fala cantonês. Cantonês não são todos os chineses que entendem Não, cantonês. É um sei. dialeto. Eu sei. Então, eu estou brincando com você, né? E eu sei o quanto, culturalmente, não é adequado, nas relações, não haver a cortesia para o povo chinês. Eu sei disso, porque eu convivi cedo. Eu entrei várias vezes na China à época para visitar a China na década de 80, e depois eu visitei muitas vezes a China, que eu fui secretário de Relações Internacionais do governo de Santa Catarina, e fui presidente da Embratur. Eu viajei muito, inclusive em parceria com a Argentina, divulgando o Brasil e a Argentina, Foz do Iguaçu, essas coisas todas lá na China, né? Aí, na China. Então, eu tenho a compreensão da sensibilidade do povo chinês em relação a essas coisas, né? Cada povo tem uma característica, né? Então, eu achei justo que eu fizesse esse agradecimento, e esse agradecimento foi feito de coração, por compreensão, né? Principalmente até porque a China é o grande parceiro comercial do Brasil, o nosso maior parceiro comercial. E no episódio em especial da Coronavac, da Sinovac, era evidente que deveria haver esse sentimento. É evidente que tem que ser demonstrado o sentimento. Alguns sentimentos têm que ser claramente demonstrados, porque eles servem à política internacional, para que eles reflitam, né? Não só a gratidão, mas também eles sejam investimento no próprio relacionamento. Você investir nos relacionamentos. Os relacionamentos pessoais, o marido e a mulher, os filhos, já são investimentos que se fazem, nós fazemos nos nossos amigos, no bom sentido, né? Nós acreditamos neles, né?
Então, esse artigo teve esse desejo, teve uma gratidão também da nossa cônsul-geral aqui em São Paulo, que publicou o artigo no site, né? Ela fez um artigo no jornal, o maior jornal do Rio de Janeiro, o Globo, comentando sobre isso, e eu soube que o artigo teve também publicação na China. Eu fiquei muito feliz por isso, porque me ajudou a cumprir com a minha missão e meu desejo, que era dizer obrigado, né? Obrigado por essas relações que podem ser lindas, podem ser construtivas, precisam ser. Nós estamos numa sobrevivência planetária em que nós temos que ter muita inteligência e mudar os paradigmas, olhar mais positivamente, né? Fazer mais comércio, mais troca, mais turismo e mais conhecimento cultural das outras culturas. Essa era a minha intenção, que a gente conhecesse melhor a alma chinesa, né? Entendesse melhor a alma chinesa, e nos permitisse aos chineses conhecer a nossa alma. Obrigada. Esse seu artigo também foi traduzido para chinês e foi publicado no nosso Diário do Povo na China, que é o maior jornal da China. Sim. Obrigado. E a gente também fica muito grata. Você pode me mandar uma cópia, porque eu quero botar na minha parede. Com certeza. Com certeza. Depois eu te mando o link e o texto integral traduzido para chinês. O secretário falou que já existe uma relação de amizade China-São Paulo e acabou de falar que se encontrou virtualmente com a cônsul-geral da China, né, lá em São Paulo. E vocês têm alguns projetos para reforçar essa relação de amizade São Paulo-China? Sim, na verdade, nós nos conhecemos antes, um pouco antes, participamos de uma reunião na sede do governo de São Paulo, com a presença do embaixador chinês, do governador, e nossa, né, dos secretários e da cônsul-geral. Essa foi antes da pandemia. Depois veio a pandemia, agora nós nos encontramos à distância. E nós estamos criando esses grupos de trabalho para essas cooperações. Uma delas é turismo, São Paulo-China. Para mim é continuação, porque eu, como presidente da Embratur e ministro, eu trabalhei nisso. Eu viajei, nós fizemos junto com a Argentina. Nós fizemos um festival, apoiamos um festival da China, da Lua Cheia, eu era ministro na época, em Foz do Iguaçu, né? Foi muito lindo, um grande momento. E aí agora nós estamos discutindo nesses grupos de trabalho as cooperações na estruturação de destinos, né? E não é exclusivo para São Paulo, nós queremos que tenha Foz do Iguaçu, Florianópolis, que tenha Ceará, que tenha Minas Gerais, mas a entrada sempre é para São Paulo, os aeroportos internacionais. O voo da Air China é aqui em São Paulo, as conexões com Lisboa são por aqui também. Então, aumentar o turismo, não só de lazer, mas também de participação em feiras, quando as feiras voltarem, estruturar a participação em feiras de negócios dos dois lados. Nós entendemos que quanto mais gente viajando, mais cheios os aviões estiverem, mais eficiente vai ser a nossa relação. Eu escrevi um artigo, alguns anos atrás, mencionado pela cônsul-geral, saiu na Folha de São Paulo, que eu falo que a rota da seda da China para o Brasil ela tem que ser mais aérea. Nós não temos, como tem a grande Ásia, né, a condição de estradas de ferro enfim, de portos tão próximos, né, no Oriente Médio, para essa conexão das rotas da nova rota da seda. Então, a compensação que nós temos que fazer, como o Brasil é um país muito rico em riquezas naturais, culturais, o Brasil é um vasto império, né, de tamanho imperial no mundo, em população de tamanho imperial, restam o Brasil, a China, os Estados Unidos e a Índia, em termos de
coincidentemente, grande população e grande território, né? O Brasil é de proporções, um país de proporções imperiais, né? E então nós temos essa condição de ofertar muitos produtos de aproximação, turismo de natureza para a China, né? Porque os chineses já ficaram bastante para a Europa também, foram várias vezes nas filas da Louis Vuitton, da Louis Vuitton e da Gucci, já tem loja da Gucci e da Louis Vuitton em Xangai, em todas as grandes cidades. Eu aposto muito no turismo da natureza. Os chineses são muito sensíveis à natureza, né? A arte chinesa, desde tempos imemoriais, sempre é muito inspirada, né, por fauna, por flora, principalmente flora, né? Muito sentimento de flora, né? Nós temos tudo de flora. Aqui mesmo em São Paulo, nós temos uma Mata Atlântica. Se você sair de carro de São Paulo, que é uma cidade com 22 milhões de habitantes, né, e sair de carro para o sul, você sabe disso, Silvia, você vai para o Vale do Ribeira, em 1h30 você está no coração da Mata Atlântica, igual o Brasil em 1500. Nós estamos dentro da Mata Atlântica, numa mega cidade, né? Esses contrastes nós precisamos elucidar para o turista chinês. E o brasileiro é muito curioso da China, né? É muito curioso conhecer a China toda, o brasileiro, né? Então, até que nós tenhamos aviões mais rápidos, eu sei que a China está produzindo pesquisa para aviões mais rápidos, nós vamos ter que nos conformar com voos longos, mas nós precisamos investir nessa agenda. Eu falei também muito sobre intercâmbio colegial, nós precisamos ampliar o colegial, os jovens precisam se conhecer cedo, mais cedo, né? Cooperação em feiras, e nós temos interesse muito peculiar no investimento ou parceria com a China para desenvolver aqui os skywalks, aquelas plataformas de vidro, porque tem relação com a natureza, né, e com a tecnologia, com pontes, né? Eu acho que ficaria muito bem que a China e o Brasil fizessem isso juntos aqui, né? Essas grandes pontes passando por cima de florestas, né? Então nós conversamos também já sobre isso e já conversamos com empresas chinesas já imediatamente, né? Estamos desenvolvendo esforços nessa direção de poder dizer que os nossos skywalks pudessem ser parcerias cobrindo as nossas florestas com o povo e as empresas chinesas. Eu acho que a China hoje está com forças construtivas muito importantes, né? Muito importantes as forças construtivas da China. E essas construções têm que ser sustentáveis, né? Então, uma agenda construtiva entre os nossos países, que são, eu falo, são os países que têm tamanhos de impérios, fisicamente falando, são grandes países com grandes riquezas. Eu acho que elas são muito significativas neste momento para ajudar a renovar a agenda da cabeça das pessoas. Olha, tem perspectivas de fazermos coisas juntos. Quando eu falo do Skywalk, é muito simbólico disso, né? Plataformas de vidro que percorrem sobre a natureza. Tem muito simbolismo, né? As coisas que acontecem como resultado da experiência. E a palavra turismo é uma palavra... Por isso que nós colocamos viagens junto, porque nós precisamos aumentar a condição de viajar. Os preços têm que melhorar, os pacotes, as pessoas têm que realmente ter mais flexibilidade de viagens assim que acabar essa fase da pandemia, e nós queremos mais chineses no Brasil, mais brasileiros, paulistas na China. Eu acho que uma grande embaixada da China é o restaurante chinês. A comida chinesa ela é uma plataforma de experiências para o mundo inteiro, né? Onde a gente vai no mundo e tem bons restaurantes chineses, o ambiente dos restaurantes chineses, a música, a decoração, é um teletransporte, né? Então, eu gostaria, sempre falo isso para os meus amigos diplomatas chineses, me ajudem a trazer mais restaurantes chineses da China, né? Porque aí quando você entra na porta de um restaurante chinês e a hora que você passou para dentro, né?
é uma viagem no tempo, porque a cultura chinesa é muito profunda, né? A decoração, a música, o uso do vermelho, né? Os chineses gostam muito do vermelho, né? Então você entra nesse mundo vermelho, né? Muito intenso, de cheiros, né? De muita variedade. E nós, mesmo os restaurantes que nós temos, eles não têm a cobertura de gostos que tem na China. Uma parte dos restaurantes tem uma comida cantonesa boa, né? Alguns têm o Peking Duck, o pato de Pequim, né? Mas eu gostaria de ver mais restaurantes chineses aqui, porque eu gosto, né? Mas todo mundo gosta, né? Então, eu sempre falo para os diplomatas, queremos mais restaurantes chineses em São Paulo. E o secretário com certeza já comeu, não quase todos, metade dos restaurantes. Olha, eu não sou tão gordo, eu não sou tão gordo assim para comer em todos. Eu sou meio gordo, né? Eu frequento todos, eu vou sempre de um para outro, né? E com família, né? Porque são restaurantes que é sempre bom compartilhar. Esse é um outro traço da comida chinesa. Muitos pratos, né? Não só um prato individual. São muitos gostos, né? Mas isso certamente é parte do que seria uma relação que nós imaginamos de investimentos chineses aqui no Brasil, não só em restaurantes, mas em turismo em geral, porque o potencial do Brasil é muito grande. O Brasil é o maior potencial natural para desenvolver turismo entre todos os países do mundo, segundo o WTTC, segundo a OMT, segundo o Fórum Econômico Mundial. Por quê? Porque é muito grande, né, e tem muitos biomas. O Brasil tem muitos biomas, né? Áreas com natureza muito diferentes. E tem muito pouca coisa realmente desenvolvido em relação ao potencial, né? E eu acredito que essa é uma próxima agenda que deve surgir forte entre a China e o Brasil e a China e São Paulo. Eu tenho mencionado a importância estratégica da China, que é o maior viajante planetário, né? E da relação que nós podemos construir. É uma relação difícil por conta da distância, nós temos consciência disso, né? Mas nós temos que ter gênio para entender que o turismo é o meio para a nossa rota da seda com a China. Muito bem. Então, muito obrigada por conceder uma entrevista para a rádio, para o grupo de mídia da China. Espero que mais chineses possam viajar na era pós-pandemia para conhecer o Brasil, conhecer São Paulo, a gastronomia, a culinária, o museu de São Paulo, e mais brasileiros possam viajar pela China, conhecer a culinária diversificada da China, não cantonês, não de Hong Kong. Então, a culinária da China é muito rica, tem vários sabores. Então, espero que esse intercâmbio pode se progredir e espero que o Brasil possa superar o mais cedo possível o coronavírus em breve. Muito obrigado, Silvia. Muito obrigado pelo espaço que você deu. Eu não sei para quantas pessoas eu vou estar falando, quantos chineses vão estar me ouvindo, mas fico feliz que cada um deles possa ouvir na nossa voz aqui do Estado de São Paulo, do governo João Dória, do nosso governo, uma voz de amizade. Estejam certos que aqui vocês têm amigos que gostam muito do que vocês fazem no mundo. Que eu diria, numa palavra só, construção. Construção é muito importante. Construtiva, não destrutiva. Vamos avançar em direção de construção. Construção. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado a você.